Então, a gente pensar que ele associa a parapsicologia com as questões místicas ou religiosas, mas ele coloca assim: eu acho importante falar que eu não sou cético em relação aos fenômenos parapsicológicos, mas eu nunca vi alguma coisa que me sacuda. E de fato ele parece não dar importância a esse tipo de investigação ou diferenciação das experiências quando são trazidas pelos pacientes. Ele se concentra no significado que as experiências assumem na vida dos pacientes, seja de que tipo for. Ele fala de pacientes que trazem questões de espiritismo, enfim, as questões que trazem, e ele trata da mesma forma que como se fossem outras questões. A postura profissional dele, então, é, nas palavras dele, um trabalho de apresentar, representar o outro a si mesmo. É sempre no sentido de esclarecer o outro para ele mesmo, em um nível mais penetrante e mais profundo. E, enfim, o que a psicologia chamou de investigação do inconsciente. Então, eu corro o risco de ter ficado um pouco infenso, imune, quem sabe protegido a outros fenômenos um pouco mais estranhos. A entrevista é toda pautada nessa postura dele, de uma racionalidade e de quase uma defesa a esses fenômenos estranhos. Então ele conta o caso de um paciente que estava frequentando esse centro espírita e que trouxe a questão para ele. Então ele fala, o paciente falava assim: mas você acredita ou não nessas coisas? E ele responde: não se trata se eu acredito ou não, eu acredito e não acredito. Não tem uma, pode ser que haja alguma coisa, pode ser, eu já vi? Não, eu não vi. Agora, acima de tudo, eu não domino essa área. Eu não domino, não conheço. Eu nunca entrei do outro lado do mundo. Se você quer saber, eu também acho que essas pessoas que você está falando aí não entraram. Os que entraram, como vem lá daqueles livros, a gente entra no rio do esquecimento para voltar e esquece tudo, todas as outras encadernações anteriores. Então ele se coloca sempre com essa posição de cautela. Daí de novo as palavras dele, né? Exatamente pelo caráter abismal que certas coisas têm, tipo essa questão da parapsicologia e outras questões, eu acho que a gente deve ter uma cautela, principalmente porque, como não é alguma coisa que pode ser facilmente acessada, é possível você ter todo tipo de charlatanismo. Apesar dessa postura cautelosa, a intuição aparece de uma outra forma no discurso. Intuição não é uma coisa absolutamente inédita de acontecer, ele diz, mas é uma espécie de compreensão que eu estou falando com você. Seria já um farejar, um compreender algo a partir do clima da pessoa. E ele também traz o Jung como uma referência para falar de si. Mas ele não considera que a teoria junguiana tem o mesmo status científico do que a fenomenologia, que é a linha que ele adotou. E ele adotou em função de um método mais racional de abordagem das experiências humanas. Nesse sentido, ele colocou: eu encontrei nesse entendimento, eu encontrei uma forma um pouco mais segura de trabalhar, que eu posso fazer pelo outro. Eu posso trabalhar com o fenômeno, tentar esclarecer isso, o que é o fenômeno. Então, é exatamente buscando algo para mim que seja mais sólido, o mais concreto possível. Uma opção pessoal, uma escolha pessoal. Então, tem um caráter marcadamente como tudo que é humano. Então, ele se coloca dessa forma, claramente, com uma opção, uma escolha de postura profissional que o defende das manifestações psíquicas. A junguiana, por outra forma, que também começou como psicanalista, ela mudou de linha depois. Ela foi estudar Jung já depois de 10 anos de profissão. E ela diz: não sei dizer claramente o que. Eu sei que me incomodava alguma coisa que eu definia como um reducionismo psicanalítico.
principalmente na falta de perspectiva, digamos espiritual ou de desenvolvimento, que fosse além daquilo que era preconizado pela psicanálise. Ela se coloca também como o existencialista, ela se coloca sempre numa busca pelo sentido para o paciente das experiências dele. Mas ela se coloca também abertamente fazendo uso de si como ferramenta de trabalho para encontrar esse sentido para o paciente. Então ela diz: eu considero essas crenças e esses fatos como qualquer outro fato, eu os respeito. À medida que a gente vai pondo na mesa essas intuições, você tem que checar essas intuições com o paciente ou com o passar do tempo. Você tem que checar porque você não pode partir do pressuposto de que isso que você está intuindo é real. Porque acontecem intuições em que você está redondamente enganado. Mas se você checa, à medida que vai checando, vai prestando atenção se a sua intuição te traz material importante, você vai ganhando segurança no uso disso. Foi isso que aconteceu comigo. Ao falar da intuição, ela aponta... como a intuição aparece no relacionamento entre o terapeuta e o paciente. No correr do processo terapêutico, a gente vai tendo uma intimidade muito grande com os pacientes. Então, hoje, o meu campo de atenção, o meu foco de atenção, repentinamente se enfia, se mete alguma coisa lá dentro que vem de algum lugar que não tem relação com o que estávamos conversando, ou com o que eventualmente já tínhamos conversado. Não se liga racionalmente a nada. Aparece. Isso é frequente. Eu apoio muito frequentemente as minhas incursões em pontos difíceis nos processos terapêuticos, nisso. E eu não lembro de nunca de ter errado. É provável que essas coisas tenham como se tivesse uma rede na nossa cabeça. Então essas coisas também, quando aparecem imediatamente, elas têm apoio de outros parâmetros. O jeito que aparece é realmente uma incursão. É uma invasão na minha cabeça de repente. Dá lá uma ideia totalmente estapafúrdia que faz eu virar a cabeça para um outro lado totalmente imprevisível. E ela encontra na teoria junguiana um modelo de psiquismo que inclui o que a gente chama de psique. Ela fala: eu acho que são contatos do inconsciente para inconsciente. Isso para mim é muito claro. Por causa disso, você primeiro vai desenvolvendo uma sensibilidade, a gente vai apurando cada vez mais. É o trabalho que a gente tem que fazer, é desenvolver essa sensibilidade, essa escuta em relação ao paciente. E a gente vai ficando tão próximo do paciente que ele pode estar transmitindo muitas coisas com as palavras, mas nossos inconscientes estão em comunicação certamente. Inclusive, o Jung tem um quaderno terapêutico onde você tem todos os cruzamentos possíveis. Ego do terapeuta com ego do paciente, ego do terapeuta com o inconsciente do paciente, ego do cliente com o inconsciente do terapeuta e inconsciente do terapeuta com o inconsciente do paciente. Quer dizer que todas as coisas se cruzam. E esse é o modelo com o qual a gente trabalha o tempo todo. É a possibilidade de comunicação com as quais a gente conta o tempo todo para fazer, então, o processo terapêutico. Bom, daí a gente não tem muita conclusão ainda para tirar, a gente só fez um levantamento rápido, mas isso já corrobora algumas das nossas hipóteses iniciais. A gente observou que a percepção e a avaliação profissional para de si estão atreladas à abordagem teórica de cada profissional. E que todos eles, independente da linha psicológica adotada, relacionaram a parapsicologia com a teoria junguiana, aceitando ela ou não como base para entender os fenômenos. A questão de que se apareça frequentemente na clínica, mesmo que não aceita como tal, é uma questão que requer um maior número de entrevistas para a gente ter mais dados. Inicialmente a gente notou que a maioria dos relatos se refere a experiências pessoais dos entrevistados, mesmo que durante o trabalho clínico. Eles não falaram muito dos pacientes, mas de si mesmos, da experiência que eles tinham em relação aos pacientes ou na vida pessoal, mas não dos pacientes trazendo experiências próprias.